Olá, bom dia a todos. Vamos só aguardar um pouquinho, entrar mais gente na sala e daí a gente já começa a aula, ok? Não dá, fica aí com ela. Opa. Ainda pouca gente na sala. O que está acontecendo que tem aparecido pouco aluno? Vocês sabem que está contando presença, né? A participação. Gente, eu vou mandar pelo grupo dos representantes mais um PDF para vocês, tá? Eu terminei de fazer ele agora, então ele ainda não está lá no Google Drive, mas assim que acabar a aula eu já coloco lá também. Esse PDF eu vou estar é o que a gente vai usar para a aula de hoje e eu vou compartilhar eles aqui na tela também, né? Então vocês não precisam em princípio vocês não precisam se preocupar em abrir, etc. Mas se houver alguma falha no compartilhamento, né? E de qualquer maneira vocês já ficam com o PDF aí, vocês não precisam procurar lá no Google Drive, mas vai estar lá também. Esse PDF é o roteiro da aula, né? Que é diferente do relatório. O relatório tem lá todas as nossas atividades. Tudo que a gente fez, os links das aulas, etc. Esse relatório aqui, esse roteiro aqui, melhor dizendo, é o substituto do quadro, né? Então, eu enviei lá pelo grupo dos representantes, aí os representantes vão passar para vocês. Mandei lá. Bom, acho que a gente pode começar, né? Não vai vir, acho que não vai aparecer mais muita gente pelo jeito. Abre o PDF aqui para mim. Ok. Bom, gente, então vamos começar a aula. Então, lembrando só para vocês aí que eu vou colocar vocês todos no mute, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, se vocês estiverem com dúvida em relação a alguma coisa, vocês podem abrir o microfone de vocês aí e interromper a aula, perguntar, etc. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar. Aqui.
Ok, espero que vocês estejam conseguindo ver a tela. Bom, gente, então, na aula de hoje a gente vai continuar falando lá da sociologia do Émile Durkheim, ok? Na aula passada a gente tinha falado de um texto dele chamado A Divisão do Trabalho Social, né? Que era uma análise socioeconômica, né, da sociedade, e se preocupava lá com o tema da coesão social em relação às atividades práticas, né, a produção e circulação de bens materiais dentro da sociedade. E a gente viu lá como que diferentes formas de produção e circulação de bens materiais, né, ou seja, diferentes formas de produzir bens materiais e de distribuí-los, afetava a maneira como os laços sociais se construíam, né? Deixa eu aceitar aqui os alunos que estão chegando. Na aula de hoje, a gente vai falar da sociologia da religião do Durkheim, ok? E essa sociologia da religião, então tema, a sociologia de Émile Durkheim, continuação, né? E a sociologia da religião de Durkheim. E essa sociologia da religião dele, se divide em duas partes, né? Então, uma sociologia teológica propriamente dita, espero que vocês estejam conseguindo ver o PDF aqui. Então, a sociologia da religião de Durkheim. Aí aqui eu puxei as duas flechinhas, né? Tem uma sociologia da religião propriamente dita. Peraí, tá falhando aqui. E tem uma sociologia, uma teoria sociológica do conhecimento. Eu não vou adiantar aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver exatamente do que se trata, né? Bom, aí a obra principal em que ele fala desses temas é um texto chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, que foi publicado em 1912, então já, né, no século XX. E essa obra aí, ela faz parte da fase final da produção do autor, né? Então é a última fase aí da obra sociológica de Durkheim. E essa obra, ela é particularmente influente, talvez assim de todas as obras de Durkheim, essa tenha sido a que teve mais influência sobre o pensamento social e até filosófico do século XX, a gente vai ver, ok? Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho aí sobre como se deu essa influência, né? E aí vocês vão ver que alguns elementos dessa influência reverberam no pensamento social e até no discurso político até os dias de hoje. Então, vamos falar da teoria sociológica da religião. Antes de eu começar propriamente esse tópico aqui, se vocês tiverem com dificuldade para encontrar lá as atividades que vocês têm que entregar, os trabalhos, né? Elas estão dentro desses roteiros de aula aqui. Só que se vocês pegarem o relatório completo, tem lá a atividade e daí tem o link, tá? Bom, se sobrar tempo eu volto a falar disso lá no final da aula. Bom, vamos voltar aqui então ao tema da aula, né? Então vamos começar com a primeira parte. Teoria sociológica da religião. Bom, o objetivo assim, a maneira como o Durkheim procede nesse aspecto da teoria dele é o seguinte: ele tenta estudar a religião partindo das formas mais elementares de religião, né? As religiões que, assim, no século XIX, né, eram consideradas as mais primitivas, não é? Então, por isso o nome da obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa. E assim, é uma teoria que se propõe a fazer uma análise geral do fenômeno religioso, não estudar uma religião específica, né? Então, era necessário começar com uma definição geral do que era a religião, né? Então, qual seria a essência da religião? Ou melhor dizendo, qual seria o traço distintivo que pode ser encontrado em todas as formas de religião, né? E esse traço distintivo, que pode ser encontrado em todas as formas de religião,
na opinião do Durkheim, era a separação entre as esferas do sagrado e do profano. Então, o que quer dizer com isso, né? Todas as religiões, as religiões elas são muito diferentes umas em relação às outras, né? Umas são politeístas, outras são monoteístas, umas religiões cultuam divindades sobrenaturais que são invisíveis, outras cultuam os elementos da natureza e assim por diante. Mas o que tem de comum em todas as formas religiosas, em todas elas sem exceção, é o fato de que todas elas separam uma esfera do sagrado e uma esfera do profano. Isso é o que tem de comum em todas as formas de religião, na opinião do Durkheim, né? Então, essa seria assim, o traço distintivo mais básico de todas as formas de religião. É o fato de elas separarem um mundo em uma esfera profana e em uma esfera do sagrado. Ok? Então, eu coloquei aqui no texto para vocês, né? A essência da religião. Aqui em cima, a essência da religião. Separação entre as esferas do sagrado e do profano. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Então, a essência da religião, separação entre as esferas do sagrado e do profano. E a razão disso, como acabei de explicar, né? É porque para estudar o fenômeno da religião como um todo, e não só uma religião específica, era necessário distinguir um traço distintivo que caracterizava todas as religiões, que me permite dizer que esse é um fenômeno cultural do âmbito da religião, né? E esse traço distintivo, que a gente pode dizer que existe em todas as religiões, independente das muitas diferenças que todas elas possam eventualmente ter entre si, é o fato de que todas elas, na opinião do Durkheim, sem exceção, separam uma esfera do sagrado e uma esfera do religioso, ou seja, dividem o mundo, né, entre uma esfera do sagrado e a esfera do profano, melhor dizendo. Então, dividem o mundo entre a esfera do sagrado e a esfera daquilo que é objeto de culto e a esfera do profano, ou seja, aquilo que faz parte da vida cotidiana normal, né? Então, eu puxei a flechinha aqui e coloquei, né? A característica mais básica presente em todas as religiões. Então, esse traço distintivo é o que permite o Durkheim dizer que um determinado fenômeno cultural é tipicamente religioso, né? O fato de separar uma esfera do profano de uma esfera do sagrado, né? Então, a esfera do sagrado é o conjunto de crenças e práticas, é um conjunto de crenças e práticas, né? Eu coloquei aqui puxando aqui um pouquinho para cima, né? Então, definição de sagrado e profano. Então, a esfera do sagrado é um conjunto de crenças e práticas ritualísticas, por exemplo, né? Aqui o sujeito, eu não coloquei aqui, ficou incompleto, depois eu vou corrigir quando eu colocar lá no sistema para vocês. Aqui o sujeito, os indivíduos, né, os praticantes daquela religião, atribuem um específico caráter religioso, né? E a esfera do profano é o conjunto da realidade que se define por oposição ao sagrado. Então, o sagrado é o conjunto de crenças e práticas às quais os indivíduos praticantes daquela religião, que fazem parte daquela comunidade religiosa, atribuem um sentido especial, né? Em geral, de caráter místico ou sobrenatural, né? Então, esse aqui é o sagrado, aquilo que a gente atribui um caráter místico ou sobrenatural. Então, no caso da religião que é mais familiar para a gente, que é a religião cristã, nas suas diversas formas, né? Então, o que constituiria a esfera do sagrado seria, por exemplo, a Santíssima Trindade
né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, os santos, no caso da versão católica do cristianismo, e os rituais, então, o culto, a missa, os sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, a comunhão, a extremunção, o casamento e etc. Né? Então, essa é a esfera do sagrado no âmbito do cristianismo. E o que seria o profano para os cristãos? É tudo aquilo que não é o sagrado, né? Então, o profano é o conjunto da realidade que se define por oposição ao sagrado, né? Então, a gente pode dizer assim, as atividades práticas da vida, né? Em algumas religiões, a esfera do sagrado, por exemplo, no islamismo, elas tendem a ser mais amplas, elas tendem a abranger uma parte maior da realidade social, né? Então, lá no islamismo tem a Sharia, que é a lei religiosa, né? E a lei religiosa, ela se mete, digamos assim, no islamismo, em uma série de aspectos da vida cotidiana, né? Então, digamos assim, a esfera do sagrado no islamismo é mais ampla. Assim como era também no cristianismo, né? Mas os anos de laicismo, desde o fim da Idade Média, foram diminuindo, no caso do cristianismo, a esfera do sagrado, né? Então, aqui a gente ainda está no início do conteúdo, né? Então, a gente está falando assim do critério que o Durkheim utilizava para caracterizar o fenômeno religioso em geral, né? Então, repetindo um pouquinho, o fenômeno religioso se caracteriza por o fenômeno cultural religioso se caracteriza por uma tendência dos participantes da religião separarem a visão de mundo deles em bifurcarem a visão de mundo deles em duas esferas contrapostas, a esfera do sagrado e a esfera do profano. Aí, como isso vai se materializar, vai depender da religião, né? Eu dei o exemplo aí do cristianismo, né? Expliquei quais são os elementos do sagrado para a religião cristã. E aí o profano na religião cristã vai ser tudo aquilo que não é o sagrado, né? Então essa é a característica básica que todas as religiões têm, a sobreposição de uma esfera sobre a outra, né? Então a esfera do profano a esfera do sagrado está sobreposta sobre a esfera do profano, né? Bom, aí eu tinha falado para vocês que o Durkheim, na tentativa de descrever o elemento de descrever o fenômeno religioso, ele vai partir da análise das manifestações mais simples do fenômeno religioso, ou seja, das formas de religião mais, a gente pode dizer, primitivas, né? Hoje em dia, no âmbito das ciências sociais, essa expressão, no âmbito da antropologia, né, vamos dizer assim, essa expressão primitivo não é lá muito bem vista, porque ela carrega uma carga valorativa meio negativa, né? Meio depreciativa. Então a gente olha para os índios e fala assim, eles são primitivos, né? Isso aí é considerado meio preconceituoso e, de certa maneira, pouco científico, né? Então as ciências sociais modernas, elas tendem nos dias de hoje, né? E já de algumas décadas, elas tendem a evitar essa expressão primitiva e expressões análogas. Mas, na época, o Durkheim, como a gente sabe, é um dos pioneiros da ciência social, né? Na época, essa expressão primitiva era utilizada de maneira mais... Um segundo só, gente. Tocou o interfone aqui em casa, desculpe. Então, essa expressão... Onde é que eu estava? Assim, a expressão primitivo, né? Ela tende-se a evitar usar ela nos dias de hoje, né? No estado atual das... Oh, meu Deus do céu! Alô? Sim. Olha, eu não posso descer, eu estou trabalhando em casa, eu estou numa reunião, então não vou poder descer. Desculpa, viu? Tchau. Oh, meu Deus, desculpem, gente, é uma entrega que precisa eu assinar, então o cara estava insistindo para eu descer, desculpem.
Onde é que a gente estava? Me perdi completamente. Nós estávamos falando... entendi, lembrei. Primitivo, né? Um segundo só. Tá. Então tá, lembrei. Então, mas na época a expressão primitiva era utilizada com maior profusão, né? Pelos autores daquele período lá. Então, ele vai partir das religiões que a gente poderia dizer que eles consideravam na época mais primitivas, né? Então, das manifestações culturais do fenômeno religioso que eram mais básicas, mais primitivas. E a religião que eles consideravam ser a mais básica, mais primitiva, era o totemismo, né? Então, o totemismo ele é um tipo... Deixa eu subir aqui o texto para vocês. Então, ponto de partida eu coloquei aqui, né? Ponto de partida. Ponto de partida do quê? Da análise, né? O totemismo. E aí eu puxei a flechinha aqui para vocês e coloquei. Tem alguém querendo entrar no chat? Está piscando aqui para mim? Deixa eu só ver. Tá. Adila, professor, não terminamos o material anterior. Faltou integração. Não, Adila, naquilo lá não tem problema não, tá? Eu coloquei lá, mas não... Tá no texto que eu recomendei para vocês podem ler no texto. Mas não tem problema eu não ter falado, não. Se vocês estiverem curiosos sobre aquela parte lá, vocês podem procurar lá no texto, tá? Eventualmente eu posso até voltar naquilo lá quando a gente falar na revisão, mas eu achei melhor a gente andar adiante com o conteúdo, ok? Então vamos voltar aqui. O ponto de partida, o totemismo, né? E aí eu puxei a flechinha aqui, mas peraí. Aí eu puxei a flechinha aqui e coloquei para vocês o mais simples das formas de religião, né? E aí, por quê? Porque a ideia deles é o seguinte, é começar pelo mais simples para estudar as características que o mais simples tem, a versão mais simples do fenômeno religioso, né? Para ser mais exato, e utilizar isso como ponto de partida para compreender o mais complexo, né? Então, aqui embaixo eu coloquei compreender o mais complexo a partir do mais simples. Então, essa é a ideia. Então, o Durkheim vai estudar a forma mais básica, mais simples, mais primitiva do fenômeno religioso, para daí estudar as formas entender as formas mais complexas. Então, compreender o mais complexo a partir do mais simples, né? Analogamente, vamos dizer assim, né? Se você vai estudar, sei lá, matemática, né? Você não vai começar a estudar matemática tentando entender as equações mais complexas. Você vai estudar as formas mais básicas do raciocínio matemático, né? Então, as 4 operações lá, você vai começar multiplicação, divisão, etc. Você vai começar pelo mais simples, para daí aumentando o grau de complexidade para compreender o mais complexo, né? Então, enfim, é isso. Ele começa estudando o fenômeno religioso com análise do mais simples. Daí, inclusive, que vem o nome daquela obra, né? As formas elementares da vida religiosa, né? Então, o ponto de partida dele é a análise do totemismo. E o que é o totemismo? O totemismo é uma expressão genérica que foi criada por antropólogos lá da época, né? E notem que antropologia e sociologia, elas nascem ali meio que misturadas, né? Hoje a compreensão dos limites, lá das fronteiras entre essas disciplinas é um pouco diferente. Mas na época, meio que antropologia e sociologia era a mesma coisa.
o que diferenciava uma da outra é que a sociologia era o estudo da nossa sociedade, e nossa aqui entre aspas, né, a sociedade deles lá, que é a sociedade capitalista industrial moderna, e o estudo da antropologia era o estudo das sociedades de outros povos, né, que não se encaixava dentro desse modelo de sociedade industrial moderna. Então, de certa maneira, a sociologia era para sociedades ocidentais e a antropologia era para a sociedade dos índios, das tribos africanas, dos aborígenes da Austrália, né? E assim, os antropólogos da época, eles forjaram o termo totemismo para, de uma maneira geral, enquadrar as religiões, desde que elas tivessem elementos em comuns, é claro, né? Desses povos autóctones, né? O termo mais técnico é autóctones, né? Então, ou seja, os índios da América do Sul e da América do Norte, né? Então, as várias nações indígenas, né? Guarani, Tupi-Guarani, Apache, que é lá dos Estados Unidos, né? Os aborígenes australianos, né? Que são os índios da Austrália, e as comunidades autóctones da África, né? Então, o totemismo, a palavra totem, ela vem de uma língua, não me lembro qual agora, mas de uma nação indígena norte-americana, né? E o totem, ele tem o sentido de símbolo, né? De símbolo representativo, né? Alguma coisa assim. E os exemplos mais conhecidos de totens, os exemplos de totens assim que são mais marcantes, são aquelas grandes estátuas que eram típicas em algumas culturas indígenas norte-americanas e que eram como que deuses do clã, né? Deuses familiares. Então, eu até procurei aqui na internet para ver se eu achava. A vantagem da gente dar aula assim remota é porque fica bem fácil utilizar a internet para trazer exemplos, né? Gente, só lembrando que a gente está com aquela limitação de 40 minutos ainda, né? Então, se daqui a pouco cair aqui eu vou tentar desligar antes de cair, mas se eu me empolgar falando e a ligação encerrar de repente, é porque deu tempo, né? Mas daí eu já inicio uma nova chamada e mando o link para vocês pelos representantes, tá? Bom, então eu procurei aqui na internet para ver se eu achava aqui. Eu não sei se todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, um totem é isso aqui, ou melhor dizendo, as formas mais conhecidas de totem são essas estátuas zonas aqui, né? Que são várias caras assim, uma em cima da outra, né? Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo visualizar? Escrevam para mim ali no chat, se vocês tiverem. Ok, obrigado, gente. Joyce está escrevendo aqui, peraí. Aqui, ó, a Joyce está falando um negócio interessante, ó. Professor, hoje ainda usamos totem no movimento escoteiro e bandeirante como simbologia. Representa a equipe, o clã. Ádila. Tem um totem no posto fiscal entre Paraná e Mato Grosso do Sul? Interessante, não sabia, não. É interessante o que a Joyce falou e também interessante o que a Ádila mencionou aqui. Bom, então, isso é um totem, né? Essa estátua grandona aqui, que tem aí várias caras, assim, uma em cima da outra. Vocês podem ver, tem uma aqui embaixo, uma aqui, uma outra, né? Só que, assim, o totem, essa aí vamos ver se tem outros exemplos aqui. Esse é o mesmo, né? Aqui um outro, aqui tem 3, aqui, né?
Então, essas estátuas, elas são assim, as formas mais conhecidas de totem, né? Mas, a rigor, o totem não é só isso. Então, no sentido que o Durkheim usa aqui, pelo menos, o totem não é só essa estátua. Essa é a forma mais conhecida, né? Quando a gente fala em totem, a gente pensa nessas estátuas, né? Grandonas aí dos índios norte-americanos, e como a Joyce falou, que é utilizada aí pelos escoteiros e pelos bandeirantes, né? A origem do movimento escoteiro, se não me engano, é nos Estados Unidos, e eu sei que eles têm ali umas relações com os índios norte-americanos, né? Então talvez seja daí que eles usem. A Inglaterra? Ah, tá. Mas a Joyce falou que é a Inglaterra, né? Mas tudo bem, mas mesmo assim, eu acredito que eventualmente o totem passou a ser usado só quando se expandiu para os Estados Unidos. Acho que é isso. Mas se estiver errado, você me corrija. Eu nunca fui escoteiro, então não tenho muita ideia. Mas assim, o totem não, como eu falei, não é só aquela estátua grandona, né? Então, o totem, na verdade, eu coloquei aqui, ó, uma definição aqui embaixo. Totem, né? Aqui, tá aqui em cima agora. Símbolo que identificava um clã, né? Então é isso, o totem em geral é isso, é um símbolo que identifica um clã. E o que é um clã? Um clã é um grupo social, é uma forma de organização social. Existem sociedades que são clânicas, que se organizam através de clãs. Então, uma sociedade se organizar através de clãs significa dizer que a base hoje em dia, qual que é a base da nossa sociedade? É a família nuclear, né? Então, papai, mamãe e os filhos, né? E aí tem as formas novas de família, aí, família monoparental, etc, etc. A nossa sociedade, assim, por que esse é o núcleo a base da sociedade? É porque é o menor núcleo possível, né? Para que a sociedade se perpetue. Pelo menos tradicionalmente assim que se é considerado, né? A nossa sociedade é muito individualista, né? Então, a gente estabelece essas relações com a nossa família nuclear e eventualmente a família estendida, aparentada, etc. Mas a nossa sociedade é muito individualista. As sociedades indígenas, por exemplo, as sociedades lá dos bárbaros do norte da Europa, né, que invadiram a Europa, as sociedades aborígenes da Austrália, e muitas sociedades ao redor do mundo, sobretudo sociedades assim que não se encaixam no padrão moderno industrial, né, capitalista, é muito comum que elas se organizem através de clãs. E clãs são o quê? São grupos sociais baseados em relações de parentesco, né? Não necessariamente sanguíneo, né? Então, também parentesco por afinidade, ou seja, casamento, basicamente, né? Então, um clã vai ser, a gente pode dizer assim, de uma maneira simplista, mas para vocês entenderem, né? Para comunicar rapidamente aí a noção do que é um clã, é uma familhona, né? Com várias estruturas de parentesco. E o clã, ele é a base, o núcleo básico da sociedade em muitas comunidades, ao redor do mundo, né? O que denota a importância do clã para essas sociedades, por exemplo, o Japão, né? O Japão, a importância dos clãs no Japão, ela se estendeu até, a gente pode dizer, até o começo do século XX, né? O Japão, até o começo do século XX, a gente vê hoje o Japão como um país muito moderno, né? Muito avançado. Hoje em dia a China meio que está ocupando esse espaço aí, mas até o começo dos anos 80, Japão era sinônimo de coisa high-tech, de tecnologia, né? País rico, moderno, blá, 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 blá. Mas esse Japão moderno, pungente economicamente, data aí da Segunda Guerra Mundial para cá. Até o começo do século XX, o Japão era meio pobrão e meio tradicionalzão, assim, né? Que é tradicional até hoje.
mas era mais ainda na época, né? Era justamente por isso que os japoneses vieram para o Brasil, porque o Japão não era uma potência econômica, era um país meio atrasado e pobre, né? Por isso que os japoneses precisaram emigrar para procurar uma vida melhor. E no Japão, a importância do clã era muito grande, até, a gente pode dizer, até o começo aí do século XX. De certa forma, continuou importante depois, né? E a forma tradicional de religião do Japão, o budismo se estendeu no Japão, passou a ser popular no Japão, mas a forma tradicional de religião no Japão era o culto aos deuses da família, ou seja, ao deus do clã a qual você pertence, né? Então, um totem ele é nada mais nada menos do que um símbolo que identifica um clã, né? E esse símbolo, ele não necessariamente precisa ser aquela estátua grandona lá que eu falei, né? Que eu mostrei. Pode ser um outro tipo de símbolo, né? Pode ser um outro tipo, um outro tipo de símbolo, mas é um símbolo. Então pode ser um amuleto que o membro do clã carrega consigo, pode ser sei lá, um objeto qualquer, um objeto que sirva de símbolo do clã a qual ele pertence, né? E aí, disso que eu falei, seguem-se duas consequências que eu puxei aqui com as flechinhas, né? Então, a primeira consequência é que o Deus, né, o Deus do clã, e a sociedade, que é o clã, são a mesma coisa. Então, o totem, ele é, ao mesmo tempo, um símbolo que representa o clã e a sociedade, né? Então, o símbolo aqui, ele é, ao mesmo tempo, o Deus e a sociedade daquele Deus, né? Então, o totem, ele une as duas coisas. E a outra flechinha aqui que eu puxei eram representados por objetos que se tornavam sagrados. Gente, vai acabar aqui. Vai acabar aqui a chamada. Espera aí. Deixa eu já encerrar. Deixa eu já encerrar antes que ela me corte. E daí eu vou mandar um outro link para vocês irem entrando, ok? Então deixa eu parar a gravação aqui primeiro.